Capítulo 15 do livro de Mateus diz assim: Então se achegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? E ele respondendo disse-lhes: Porque também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é minha oferta a Deus, tudo o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós, dizendo: Este povo com sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, pois em vão me adoram, ensinando como se fossem doutrinas os mandamentos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendi. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro então lhe disse: Explica-nos essa parábola. E Jesus disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Não compreendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E saindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha saído daqueles términos clamou, dizendo: Senhor, filho do Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, se achegando, lhe rogaram, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E respondendo ele disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondendo Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E partindo Jesus dali, chegou junto ao mar da Galileia e subindo a um monte assentou-se lá. E veio ter com ele grande multidão que trazia consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muito doentes. E os puseram aos pés de Jesus e ele os curou. De tal maneira que a multidão se maravilhava, vendo os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão deste povo, pois já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que porventura não venha a desfalecer no caminho. Então seus discípulos lhe disseram: Onde teríamos nós tantos pães num deserto para saciar a tão grande multidão? E Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? E eles disseram:
7 e uns poucos peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e os deu aos seus discípulos e aos discípulos da multidão. E comeram todos e se saciaram, e recolheram do que sobrou dos pedaços 7 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedida a multidão, subiu no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. O capítulo 15 de Mateus vai dizer sobre a poderosa e grandiosa presença de Jesus. Quando nós entendemos que onde Jesus está, há milagres, há curas, há libertação. Jesus, ele repreende os escribas e os fariseus porque estes estavam com o coração longe de Deus. Porque eles queriam falar das tradições de homens e mandamentos e doutrinas humanas. Mas Jesus disse que o maior mandamento para eles naquele momento, quando eles julgavam Jesus, ele disse sobre honrar pai e mãe. E disseram que muitos queriam se dedicar na propriedade ao templo, de modo que não tivessem que cuidar dos pais quando esses estivessem velhos. A grande maioria deles, dos escribas e fariseus, acreditavam que a vida deveria ser totalmente no templo. Porém, honrar pai e mãe é mandamento de Deus. E quando os pais estivessem velhos, eles precisavam cuidar de seus pais. Porque a adoração é o ensinamento dos mandamentos, e quando nós cumprimos os mandamentos, nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe na velhice. Porque os nossos pais cuidaram de nós e nós precisamos cuidar deles. Não existe um mandamento honrar o seu filho e a sua filha, mas existe honrar pai e mãe. E honrar é valorizar. Honrar é cuidar, honrar é prestar gratidão por tudo que eles fizeram. Quando nós entendemos que os nossos pais, eles fizeram o melhor que puderam por nós. Quando nós entendemos que muitas vezes não honramos nosso pai e nossa mãe da maneira que Deus quer, da maneira que é preciso, porque precisamos valorizar a dor deles, o sofrimento, tudo que eles passaram, que foi para nos instruir diante dos erros e acertos, das escolhas que eles fizeram. Nós precisamos entender que foram as melhores escolhas para que nós pudéssemos tirar de exemplo, para que nós pudéssemos entender quão precioso é vivermos na plenitude do Senhor, entendendo que os passos que eles tiveram, que eles fizeram, muitas vezes de dor, mas para que nós pudéssemos aprender com a dor dos nossos pais, que não podemos viver da maneira que queremos, mas viver da maneira que Deus ordena que vivamos. Quantos erros nós fizemos também, quantos erros nós precisamos ressignificar para que os nossos filhos, a nossa geração possa ser estruturada. Precisamos mudar o conceito e a estrutura, porque os mandamentos são os alicerces que nos levarão a uma geração abundante diante da presença de Deus. Sem os mandamentos, nós não vamos conseguir conquistar. Sem os mandamentos, nós não vamos conseguir direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor.
uma geração perdida, uma geração totalmente voltada a fazer o que bem entende. E quando Deus diz na palavra honrar pai e mãe, é que nós precisamos ouvir os nossos pais, ouvir aquilo que eles têm para nos falar. E muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes nós queremos traçar os nossos próprios caminhos, fazer a nossa vontade. Mas o Senhor nos ensina que o caminho que Ele quer é o caminho onde devemos respeitar os nossos pais. Devemos olhar para os nossos pais e entender que eles são seres humanos, que eles erram, que eles falham, mas diante daquilo que eles estão fazendo, nós podemos fazer diferente. Isso é honrar a eles, para que eles vejam e entendam que mesmo eles errando, nós vamos acertar, porque eles nos ensinaram que o erro dói, que o erro fere, que o erro machuca, que o erro é responsabilidade. E Jesus, ele nos ensina na exortação. Jesus, ele nos ensina sobre a cura. Há outro que possa curar a não ser Jesus? Não. Quando muitos dizem, o demônio cura, nós vamos lá para o terreiro, nós vamos para os lugares que nós sabemos que tem cura. É uma cura que logo lá na frente vai se tornar em piores situações. A verdadeira cura e a única cura está em Jesus, no Filho de Deus. A única cura foi dada para Jesus, o Filho de Deus. E quando nós entendemos que os passos de Jesus, que Jesus ele deu poder e autoridade para os discípulos, e se nós queremos ser autoridade como discípulos de Cristo, nós precisamos tomar essa parte que nos cabe. Porque o discípulo é aquele que vai pregar o evangelho. O discípulo é aquele que vai curar os doentes. O discípulo é aquele que vai orar pelos enfermos, sarar, curar, libertar. E se nós queremos ser discípulos de Jesus e fazer discípulos, nós precisamos tomar a posição de discípulos. Nós precisamos orar pelas pessoas. Nós precisamos ser a diferença do mundo, porque o mundo já está na treva. E nós precisamos ser luz. E qual é a luz? É anunciar a palavra, porque quando nós falamos a palavra, essa palavra ela vai gerar frutos, ela vai aonde for direcionada, aonde for preciso. E se essa palavra está sendo direcionada para o seu coração, se essa palavra está sendo direcionada para você, para a sua alma, é para que você se levante hoje. É para que você ouça a voz de Deus, ouça o que Deus quer de você. É para que você anuncie as boas novas. É para que você entenda que honrar pai e mãe é prioridade para Deus. E o que é prioridade para Deus é prioridade para nós. Então devemos largar as coisas e cuidar dos nossos pais. Zelar pela vida deles, honrar eles, independente do que eles fizeram. Eles são os pais, os melhores pais que Deus fez para nós. E precisamos honrar isso e agradecer aos nossos pais todos os dias, sermos gratos por tudo o que eles fizeram. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor possa transbordar essa palavra no seu coração. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.